Ações da Petrobras desabam 30% e estatal perde 91 bi de reais de valor. Vale cai 15% e nenhuma ação de Bovespa sobe. Confira os destaques da B3 na sessão desta segunda-feira 9. O Ibovespa teve uma sessão de forte queda nesta segunda-feira, 9, com Petrobras, PT 3,0, PT 4, Vale 3, e bancos desabando à medida que as cotações do petróleo despencaram até 31%, após a Arábia Saudita reduzir os preços da commodity com projeções de queda de até $20 o barril. A B3 chegou a ter o circuit breaker acionado no início da sessão, após uma baixa de mais de 10% no Ibovespa. O final da manhã foi de certa tranquilidade para o índice, mas depois a perda foi intensificada e o benchmark da bolsa fechou em queda de 12,17%. Na New York Mercantile Exchange, NYMEX, o petróleo WTI para abril encerrou a sessão despencando 24,58%, ou $10,15, levando o barril a ser cotado a $31,13. Na Intercontinental Exchange, ICE, o petróleo Brent para maio tombou 24,10%, ou $10,91, a $34,36 o barril, menor valor em 4 anos. Com isso, foi confirmada a maior queda diária desde a Guerra do Golfo, em 1991. As ações da Petrobras desabaram quase 30%, com baixa de 29,68% para os ativos ON e 29,70% para os papéis PN. Com isso, o valor de mercado da estatal passou de 306,96 bilhões de reais para 215,84 bilhões de reais, uma perda de valor de cerca de 91,12 bilhões de reais. A Vale caiu 15,24% e bancos também registraram baixa de até 11%. Nenhuma ação do Ibovespa avançou e diversas ações caíram mais de 10%. Além da Petrobras e Vale, ações de siderúrgicas como CSN, XNA3, baixa de 24,57%, Usiminas, Usim 5, queda de 14,61%, e Gerdau, GGBR4, queda de 17,52%, também tiveram baixa de 2 dígitos. Papéis de frigoríficos como Marfrig, MRFG3, baixa de 23%, JBS-S3, queda de 14,33%, e BRFS3, baixa de até 13,46%, tem forte queda, assim como varejistas, com destaque para Via Varejo, VAR3, que teve queda de 17,13%, também em meio aos temores com o impacto do coronavírus para a economia. A decisão dos sauditas, que foi interpretada como uma guerra de preços, veio após a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, e os aliados da OPEP+ não conseguirem fechar um acordo, na última sexta-feira, 06, para cortar ainda mais a produção do grupo, como parte de uma estratégia para lidar com o impacto econômico do coronavírus. A Rússia, líder informal da OPEP+, não aceitou uma proposta da OPEP de reduzir a oferta coletiva em mais 1,5 milhão de barris por dia. As revisões de recomendações já começaram, com destaque para o Bradesco e BBI cortando a recomendação para as ações da Petrobras para neutra. Até mesmo ações de aéreas têm forte queda em meio à aversão ao risco do mercado. As empresas poderiam ser beneficiadas com a queda do petróleo, já que o querosene utilizado como combustível é derivado da commodity e respondeu por 32,6% dos custos operacionais das aéreas em 2019. Contudo, com a aversão ao risco global e a alta do dólar, aéreas como Gol 4 e Azul 4, registraram uma sessão de fortes perdas, de cerca de 17%.
Elas também são impactadas pelos temores de queda do turismo global com o coronavírus se espalhando pelo mundo. As menores quedas na sessão ficam com as ações da elétrica Taesa, TAE11, com baixa de 3,30%, enquanto a AB3, que registra forte queda no ano, viu os seus ativos caírem 4,24%. Petrobras, PT3. PT4. A Petrobras teve a sua recomendação reduzida de equivalente à compra para neutra pelo Bradesco BBI em meio à revisão dos preços do petróleo pelo banco. Os analistas avaliam que haverá uma guerra de preços pela frente e que o movimento surpreendente dos sauditas poderia ser uma tentativa de trazer a Rússia de volta à mesa de negociações. Contudo, eles não avaliam que essa queda de braços será vencida rapidamente. Assim, é difícil saber quanto esse imbróglio terminará, mas deve trazer resultados negativos. Como resultado, os analistas reduziram a previsão do Brent de $65 para $35 o barril este ano, avançando gradualmente para $55 o barril no longo prazo. O preço-alvo para Petrobras foi cortado de $18 para $11 o ADR ou de R$ 38 para 23,50 ação preferencial. Em meio à derrocada da commodity, a empresa disse que está monitorando o assunto e que é prematuro projetar os impactos da queda do petróleo em suas operações e não indicou nada sobre mudança de preços dos combustíveis. Eneva, Enev3. A Eneva Energia informou que enviou uma carta à STT, TIET11, que no primeiro dia do mês anunciou a intenção de realizar uma fusão entre as duas empresas. A Eneva disse que mantém o interesse na negociação e decidiu enviar a carta porque, diante da ausência de contato da ASTT até o momento, reafirma a disposição da sua administração, bem como de seus assessores financeiros e legais, para engajar em tratativas. A Eneva entende que a ação é corroborada tanto por seus acionistas como pelos da ASTT, cujos papéis tiveram uma valorização de 8,4% e 23,6%, respectivamente, no dia em que o interesse na fusão foi anunciado. Já a ASTT também publicou uma carta na noite do domingo, na qual afirma que seus assessores jurídicos e financeiros analisam a oferta da Eneva. A AES também informou que marcou para sexta-feira, 13, uma Assembleia Geral Extraordinária que discutirá a questão. Hypera, IP3. A Hypera, maior indústria farmacêutica do Brasil, divulgou balanço e informou que teve lucro líquido de R$ 246,7 milhões no quarto trimestre de 2019. Uma queda de 20% em comparação ao igual período de 2018. Já o lucro líquido recorrente do ano passado inteiro ficou em R$ 1,18 bilhão, uma expansão de 4,7% sobre 2018. A empresa informou que a melhora do resultado no consolidado do ano aconteceu porque recebeu créditos tributários de R$ 91,8 milhões. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, EBITDA, foi de R$ 224,2 milhões no quarto trimestre, um recuo de 3.175 em comparação ao igual período do ano anterior. O EBITDA do consolidado de 2019 recuou 8,5% sobre 2018 para R$ 1,2 bilhão. Segundo a Hypera, houve queda porque a empresa investiu mais em pesquisa e desenvolvimento. A receita líquida da farmacêutica foi de R$ 928,6 milhões no quarto trimestre, praticamente estável em comparação ao igual trimestre do ano anterior. O Bradesco BBI avaliou que os resultados da farmacêutica Hypera vieram um pouco mais fracos que o esperado no quarto trimestre de 2019. Segundo o banco, a produção da indústria em Anápolis, Goiás foi afetada pela depreciação da moeda brasileira frente ao dólar e por despesas maiores.
Embora a receita tenha sofrido impacto no final de 2019, o BBI avalia que a Hypera projeta a volta da produção ao normal ainda em março e no segundo trimestre, o que deverá compensar os efeitos negativos do quarto trimestre. A empresa no período realizou a compra de 18 medicamentos da japonesa Takeda, que agregou ao portfólio. Nós atualizamos nossas projeções, baseados na aquisição do remédio Buscopan, dos ativos da Takeda e na recuperação de 50 milhões de reais nas vendas que a SeQuen Anápolis prejudicou, comenta o banco. Como o ambiente do mercado é de competição muito forte, isso impede uma melhora nas projeções, mas o BBI manteve a recomendação neutra para o papel e incrementou o preço-alvo de ação de R$ 36,00 para R$ 43,00. Em 6 de março, a IP3 fechou em R$ 39,62 na B3. M. Dias Branco, dia 3. A M. Dias Branco teve um lucro líquido de R$ 264,9 milhões no último trimestre do ano passado, alta de 89,5%, frente aos R$ 139,8 milhões registrados no mesmo período de 2018. Enquanto isso, a receita líquida teve alta de 7,2%, para 1,694 bilhão. O EBITDA, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, foi de R$ 289,2 milhões, alta de 52,3% em comparação com o mesmo período em 2018. O Itaú BBA avaliou como positivo o balanço da indústria de alimentos e moinho de trigo M. Dias Branco, e elevou a nota da empresa para a média do mercado. Antes era classificada como underperform abaixo da média. Segundo o BBA, o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, EBITDA, chegou 30% acima das projeções do banco, e os fortes volumes de vendas de bolachas e massas ajudaram na diluição dos custos no quarto trimestre. O BBA avalia que o cenário é melhor para a M. Dias Branco no começo deste ano. Acreditamos que a M. Dias é uma das empresas da nossa cobertura que sofrerá menos impacto por causa do coronavírus. Seus produtos dependem menos das longas cadeias globais de suprimentos e são consumidos nos lares. No lado negativo, acreditamos que a valorização do dólar pode ter efeitos nos resultados do segundo trimestre por causa do preço do trigo, comenta o BBA. Azul 4. A Azul anunciou hoje os resultados do tráfego em fevereiro. Segundo a empresa aérea, o tráfego de passageiros consolidado, RPK, avançou 25,1% em comparação a fevereiro de 2019, com um aumento da mesma magnitude na capacidade ASK. A taxa de ocupação nos voos cresceu 0,1% para 81,2%. A taxa de ocupação doméstica foi de 81,6%, enquanto a internacional foi de 79,9%. O executivo-chefe da Azul, John Rodgerson, comentou que a empresa encerrou o mês com 40 aeronaves Airbus 320 neo e 4 Embraer 2, os principais propulsores da nossa expansão de margem daqui para frente. Taesa, TAE11. A Taesa, subsidiária da estatal elétrica CEMIG, QMIG3, concluiu na semana passada a aquisição da transmissora de energia Rialma, que atua no estado do Rio Grande do Norte. A Taesa pagou R$ 56,7 milhões na transmissora Potiguar. O objetivo da Taesa é expandir as operações no nordeste do país. Siderúrgicas. Em jantar com Jair Bolsonaro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não promete o adiamento da imposição de mais tarifas ao Brasil. Em dezembro, Trump disse que iria retomar a tarifa de aço de Brasil e Argentina. Dias depois, o assessor econômico do presidente, Larry Kudlow, disse que ainda não havia decisão sobre o assunto. IRB, EBR3. Segundo o Valor, o IRB deve anunciar Antônio Cássio como seu novo presidente do Conselho.
Cássio é CEO da Generali para as Américas desde 2015 e deve renunciar. Atualmente, Pedro Guimarães é o presidente interino do Conselho, cargo que assumiu após a renúncia de Ivan Monteiro em 28 de fevereiro.